Saudações, pessoal. Essa é a nossa primeira aula assíncrona da disciplina de pesquisa em mídias digitais. E o objetivo aqui é discutir alguns dos conceitos fundamentais do que nós vamos abordar ao longo da disciplina. Não se trata aqui de falar sobre todos os conceitos, uma concepção mais dicionaresca, mas sim de ressaltar algumas das categorias teóricas que são transversais a todos os debates que nós vamos ver ao longo da disciplina. Então, não pensem que isso aqui vai ser um glossário, até porque o nosso texto de base hoje é basicamente o texto Manifesto Ciborgue, da Donna Haraway, que não se caracteriza por um texto didático, mas chegaremos nisso mais tarde. O objetivo é apresentar, mais do que tudo, os fundamentos da constituição disso que são as categorias principais, que nos permitem pensar contemporaneamente nas nossas mídias digitais, para evitarmos certos anacronismos e problemas que costumam ser comuns em abordagens nesse âmbito. Sendo assim, começando pela definição de cibernética, o que nós apresentamos aqui, pessoal, é, sobretudo, uma definição etimológica para começarmos, né? Então, eu vou ler algumas dessas passagens aqui, mas mais do que apenas ler o que está nos slides, o objetivo didaticamente aqui é discutir um pouco disso com vocês. Então, o termo cibernética não é um termo originado no século XX. Ele é bem mais antigo, a etimologia do termo é esse termo um tanto impronunciável em grego, né, kubernetike, arte de governar, e ele é encontrado em obras de filósofos antigos. O próprio Aristóteles menciona ele em algumas das suas passagens, das obras dele que chegaram até nós. Mas a retomada desse termo foi em 1834 pelo Ampère, o físico, que dá nome a uma das unidades de medida, né? O ampere, como nós conhecemos em termos de energia elétrica. E o sentido etimológico dele, dado pelo Ampère, seria o estudo de meios de governo ou de formas de controle. Mas o sentido proposto pelo Ampère, para resgatar o termo cibernética, não se consolidou. O que aconteceu é que ele reapareceu em meados do século XX para designar o estudo dos processos de controle e comunicação em seres vivos, em máquinas, e originou aquilo que podemos considerar uma disciplina própria, que é a cibernética. O matemático Norbert Wiener, esse daqui é o livro dele na versão da tradução da perspectiva em língua portuguesa. Há um outro mais antigo também da perspectiva, mas não é esse aqui. O título é parecido, mas não é a mesma obra. Essa é a obra original que lançou o termo, da qual a gente vai falar um pouquinho agora. E qual é a relevância dele e por que reaparece esse termo em 48? Notem, a discussão da cibernética não diz respeito a robôs ou máquinas necessariamente. É um pouquinho mais longo o debate. Cibernética é uma proposta de amplificar uma discussão que já acontecia. Embora a proposta do Ampère lá em 1834 não tenha se consolidado, o que acabou acontecendo foi por outra via. A noção de sistemas autorregulados, e aqui quando a gente fala em sistema, estamos abstraindo. Nós estamos pensando em organismo e não estamos usando uma metáfora mecanicista para pensar organismos, embora isso tenha sido uma das formas de lidar com o tópico. A questão aqui é começar na ideia de autorregulação orgânica e chegar até a categoria de homeostase. Então, partindo dos escritos do Claude Bernard, no início do século XIX, Claude Bernard é aquele sujeito que, fazendo alguns experimentos ainda muito iniciais, desenvolveu o termo solidariedade, que é muito familiar para nós nas ciências sociais, porque Émile Durkheim, num momento mais inicial da sua obra sociológica, reapropria esse termo solidariedade para falar nos tipos de solidariedade que ele designa como
mecânica e orgânica. Notem que o mecânico e o orgânico aqui não são casuais, e tem direta relação com o que nós estamos discutindo. E a partir dessas discussões do Claude Bernard, para ele, solidariedade era uma substância, era aquela substância orgânica que fazia com que um organismo tivesse uma estabilidade, mantivesse a sua estabilidade e não entrasse em entropia, não morresse. Mas, notem, isso é uma abstração. Posteriormente, não se identifica a tal substância solidariedade. Para Claude Bernard, é uma substância material. Você poderia decantar a solidariedade e colocar num vidrinho. Um pouco como a noção de éter para os físicos ainda no século XIX, que era uma substância também, essa metafísica categoria que é a substância, que permitiria ocupar todos os espaços vazios. O éter seria isso que ocupa os espaços vazios. Há quem faça certas analogias com a noção de matéria escura, mas nós temos algumas evidências empíricas de que, em termos astronômicos, matéria escura é matéria. Mas não vamos entrar nos pormenores aqui. De toda forma, o que o Walter Cannon, no início do século XX, fez foi retomar os estudos do Claude Bernard, e esse fisiologista, o Cannon, é mais conhecido pela reação de Cannon, ou reação de, diante de um desafio, todo animal, nós incluídos, temos a reação de enfrentamento ou fuga, ou raiva ou medo. Em outro sentido, isso é uma das coisas mais conhecidas dele, sobretudo nos estudos sobre emoções. Mas a categoria que realmente celebrizou foi isso que ele demonstrou, que é a estabilidade interna do ponto de vista físico e químico dos organismos vivos. Ela é condição para a própria manutenção da vida. Se um corpo não mantém certa temperatura, o sangue não tem um certo pH, e notem, quando eu estou falando, nós temos certo índice de glicose, ou certos níveis de glicose no nosso sangue, e quando eu estou falando disso, estou falando em termos médios. Há certo intervalo de tolerância, que é o que a gente descobre quando a gente vai fazer os nossos exames, check-ups anuais, semestrais, enfim, com diferentes periodicidades, para ver quão distantes estamos da norma humana. E, obviamente, há diferenças de padrão nesse sentido. Mas há uma certa tendência do próprio organismo. Não é normal alterações muito drásticas. E normal no sentido, geralmente é hostil à própria sobrevivência do organismo. Uma alteração muito grande em termos de glicose, em termos de níveis de ferro do sangue, e geralmente é tomado como indicador de alguma patologia, de alguma disfunção sistêmica, nessa linguagem mais fisiológica. Nesse sentido, Cannon apresenta isso que ele chama de homeostase. Ou seja, homeostase é isso que a gente estuda geralmente no ensino médio, às vezes no fundamental, como em biologia essa tendência aos organismos manterem um estado homogêneo internamente, a despeito de alterações externas. E não é casual essa menção ao interno e ao externo. Segundo Cannon, há mecanismos homeostáticos. Notem a metáfora mecanicista aplicada aqui à fisiologia. Mecanismos homeostáticos de controle, que possuem pelo menos 3 componentes interdependentes, relacionados entre si, para a regulação da variável em questão, temperatura, glicose, o que quer que seja. O primeiro deles é um receptor, o segundo, um centro de controle, e o terceiro, um efetor, aquele que age para manter a regulação, ou manter o estado homogêneo. Partindo dessa designação, desse modelo sistêmico do Cannon-Weiner, que em vários momentos faz menção à homeostase, ao Cannon, à fisiologia, é um matemático norte-americano, aplica ele e em uma escala mais abstrata. Ele não aplica apenas organismos. Um exemplo nos ajuda a compreender um pouco como é que funciona isso.
Esse modelinho aqui nos permite pensar que, primeiro, nós temos um estímulo, ou input, como costuma ser apresentado até nos modelos em português da cibernética, que afeta um sensor, que, por sua vez, age sobre um compensador, que age sobre um efetor, que reage sobre o estímulo inicial, e esse é o chamado loop de feedback negativo. Quando você tem um estímulo externo, alta temperatura, a pessoa está num lugar muito quente, e aí nós observamos ali o que acontece no lado direito da tela. Temperatura corporal maior que 37 graus, por exemplo. Seja por estímulo externo, ou seja por uma alteração fisiológica interna, febre. O que acontece? As células sensoriais, com terminação na pele e no cérebro, são o nosso sensor. Nós sentimos essa temperatura elevada externamente ou sentimos a nossa pele quente, no caso da febre. O centro cerebral de regulação de temperatura reage e ativa as nossas glândulas sudoríparas, que, eliminando água, resfriam a temperatura corporal. Então, seja por febre, seja por reação, sobretudo nesse caso a um estímulo externo, a uma altíssima temperatura externa, nós temos uma reação fisiológica que nos leva a manter internamente a estabilidade da nossa temperatura. Até porque uma temperatura muito superior a 37 graus, 39, 40 graus internamente, não permite sobreviver por muito tempo. Bem, então esse é o nosso modelo, pensando assim em termos mais fisiológicos propriamente. Isso não deve ser novidade para a maior parte de vocês. O que é novidade é o modo como abstratamente esse modelo é aplicado pelo Wiener. Eu não vou aqui discutir todos os pormenores, mas ele aplica esse modelo de input original, compensador, que seria o nosso sensor, como ele apresenta lá, e no caso do sistema de controle, oscilador de alta frequência, compensador que determina a característica do efetor, filtro passa altas, tudo isso opera como aquele componente intermediário agindo sobre o efetor. E essa ação sobre o efetor vai reagir fazendo com que haja controle da característica que originou esse input e esse sistema mantenha-se por retroalimentação. Essa é a palavra-chave aqui, feedback ou retroalimentação. Nós temos a manutenção da estabilidade sistêmica ou a manutenção de uma certa coesão sistêmica. E o princípio da cibernética diz respeito a isso. Input, output e essa reação entre compensador e efetor passando por um circuito de retroalimentação. Isso é um modelo muito usado em vários outros conceitos, na administração, na pedagogia, ou mesmo o Wiener em vários momentos apresenta isso para pensar em termos behavioristas. O comportamentalismo norte-americano, em psicologia, usa muito esse tipo de modelagem para pensar a modificação de comportamentos, a aquisição de comportamentos na forma de aprendizado ou extinção de comportamentos. Mas isso diz respeito a outros tópicos, nós podemos retomar, se for interesse de vocês, nas nossas aulas síncronas. Então, o ciborgue. Como que aparece essa categoria? Partindo de cibernética, né? Desse termo resgatado em 48. Um artigo em 60, percebam, Ciborgues e Espaço, na revista Astronautics em 60. O que tinha acontecido pouco antes disso? Tornou-se possível observar que não apenas não há mais uma ficção que seres humanos fossem ao espaço, mas que pudessem chegar até o nosso satélite natural, a Lua. Sendo assim, nesse âmbito de corrida espacial, na qual se preparava essa chegada dos seres humanos à Lua, já se projetava isso de uma série de maneiras, e a própria série, além da imaginação, Twilight Zone, no seu primeiro episódio já apresenta um desses modelos, né? Pensando aqui, discutindo ficção científica, que é um dos termos que aparece muito, uma das formas de discussão que aparece muito para pensarmos o ciborgue, e aparece muitos os ciborgues.
nós temos toda essa corrida espacial e a disputa entre a União Soviética e Estados Unidos para preeminência de quem vai primeiro chegar ao nosso satélite natural, a Lua. Nós temos esse tipo de preocupação que aparece nas seguintes palavras aqui, que originam a categoria ciborgue. O termo foi criado nesse artigo. Quais são alguns dispositivos necessários para a criação de sistemas homem-máquina autorregulados? Essa autorregulação deve funcionar sem o benefício da consciência para cooperar com os próprios controles homeostáticos autônomos do corpo. Notem, a ideia é que os nossos controles são automáticos. A própria ideia de cibernética diz respeito a essa automatização ou a sistemas automáticos. Continuando, para o complexo organizacional exogenamente estendido, funcionando como um sistema homeostático, integrado inconscientemente, propomos o termo cyborg, ou ciborgue, em bom português. Eu mantive o original aqui em inglês. O ciborgue incorpora deliberadamente componentes exógenos que estendam a função de controle autorregulador do organismo para adaptá-los a novos ambientes. Se o homem no espaço, além de pilotar seu veículo, deve estar continuamente verificando as coisas e fazendo ajustes apenas para se manter vivo, ele se torna um escravo da máquina. O propósito do ciborgue, bem como seus próprios sistemas homeostáticos, é fornecer um sistema organizacional no qual tais problemas semelhantes aos de um robô sejam resolvidos automática e inconscientemente, deixando o homem livre para explorar, criar, pensar e sentir. Ou seja, a ideia do ciborgue, a integração homem-máquina nesse contexto, não fala-se aqui numa integração física, não é colocar um dispositivo no braço da pessoa, mas a própria cápsula na qual vai ficar o astronauta. Nessa época não se pensava em as astronautas, né? Por uma série de motivos que a gente sabe bem quais são. Mas o que está em questão aqui é que se o sujeito vai ter que ficar, a pessoa vai ter que ficar controlando a umidade, a pressão interna de uma cápsula onde ele vai estar usando a qual ele vai estar usando para explorar o espaço, a temperatura para não morrer congelado, ele não vai conseguir fazer mais nada, muito menos pilotar a tal da cápsula para chegar até onde ele deseja chegar. Então, foi nesse contexto que surgiu. À época ainda pensada como ficção, mas já pensando a aplicação disso para viagens espaciais, literalmente. Aqui, pessoal, nós temos um pouco do que 69, chegamos à Lua pela primeira vez, há um gradual desaquecimento da corrida espacial, mas, por uma série de motivos e convergências, no fim dos anos 70 e especialmente no início dos anos 80, surgem uma série de imagens desses organismos cibernéticos. E aqui, pensados como organismos aos quais estão vinculadas máquinas na carne. O Cyborg, que é o primeiro que aparece ali, à esquerda, é um personagem da DC. Vocês devem ter visto ele no último filme da Liga da Justiça. Por sinal, recomendo a edição estendida, que pelo menos faz algum sentido. Onde tem lá um personagem que se chama Cyborg, ou Cyborg, simplesmente. E é aquela imagem ali que vocês têm, o personagem de 1980. O Robocop, um pouco posterior, é de 87, também é bem conhecido, teve um remake recente desse mesmo personagem. Depois aqui vocês veem um filme do Van Damme, bem B, que não tem lá grandes efeitos especiais, mas que continua usando da mesma imagem. Tem depois Cyborg Americano, de 95. A ideia perdura pelo menos até o final dos anos 90. Mas eu peguei aqui o auge dela, que é nos anos 80, porque a gente vai discutir o Manifesto Cyborg mais adiante. Outra coisa que é muito importante para pensarmos nesse contexto é o chamado movimento cyberpunk, ou cyberpunk. E ele surge, primeiro,
O romance Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, isso é uma pergunta, do Philip K. Dick, que originou o filme do Blade Runner, que é o mais conhecido, embora seja um filme parado, vocês devem ter visto talvez a última versão dele agora, que não é um remake, é uma sequência da história, né? Bem, a ideia do Blade Runner é apresentar ciborgues. Os Nexus 8, os Nexus 8, os replicantes, são ciborgues porque são organismos cibernéticos, ou organismos artificialmente criados e produzidos visando uma certa função. Tem uma vida útil curta, já nascem adultos, né? Tem memórias implantadas, uma série de elementos ficcionais aqui, mas o que é interessante é justamente isso. Não tem uma máquina inserida neles. E a própria noção do ciborgue, todos nós somos ciborgues. É uma das coisas que tanto a Haraway quanto todos os autores que partem dela usam para início de conversa, porque nós, em algum momento da vida, esperamos, né? Espero que vocês me assistindo tenham sido todos e todas vacinados e vacinadas. Isso é uma interferência tecnológica num elemento externo que altera o nosso organismo visando a manutenção da própria vida. Então, essa é a base do conceito de ciborgue. Neuromancer, um livro de 84, do William Gibson. Essa é a capa original, que é uma coisa bem vaporwave, assim, que eu achei legal de manter. Essas linhas, cores, sobretudo azul e rosa. Tem uma fixação com azul e rosa nos anos 80, sem falar naquelas montanhas do futuro que aparecem no horizonte, né, nos filmes. E o uso de teclados digitais com sons esquisitos, muito característicos. Basta vocês verem os filmes da época. Neuromancer nunca foi adaptado para filme. O mais próximo que vocês vão achar disso é Tron, e não é muito parecido. Até poderia ter colocado o Tron aqui no meio. Mas Neuromancer é um livro interessante porque, primeiro, ele é um dos que cria o próprio conceito do cyberpunk e, ao mesmo tempo, cria o conceito de ciberespaço. A ideia de ciberespaço, embora existisse até em romances anteriores, tem uma materialização a partir dessa obra literária. Ou seja, o ciberespaço existe antes como ideia do que como algo tecnicamente existente. Alguns podem pensar, tá, mas já existia internet, sim, mas não para uso comercial e não do jeito como nós pensamos. Não uma internet navegável. Ela era uma coisa muito mais para comunicação ponta a ponta do que qualquer outra coisa. O anime Akira, baseado no mangá homônimo, de 88, também teve um impacto tremendo nos Estados Unidos. O próprio mangá também teve, porque a colorização, uma série de inovações técnicas empregadas nele foram muito singulares. Mas o anime em si apresenta não só com o elemento do cyberpunk, como uma série de ciborgues, dentre os quais o Kaneda tem um especial destaque. Eu não vou dizer muito da história dele, mas basicamente ele é um ciborgue químico, que é despertado por uma certa substância ali e toda a história se dá em decorrência disso, em boa parte. Por fim, eu coloquei aqui o GURP Cyberpunk, um livro de role-playing game, porque, curiosamente, aquele triangulinho ali com o olho que aparece no canto, eu vou apresentar aqui para vocês com o mouse, é o livro que levou o FBI a invadir o estúdio da Steve Jackson Games. Sim, houve uma... acabou chegando ao FBI uma parte do material usado no livro para descrever como era um ataque hacker, usando o sistema do jogo, que visa ser um sistema de simulação de realidade para role-playing games, mas obviamente ele visa realismo. Mas aquilo que você usa ali, bem, não está ensinando técnicas de hackeamento. Mas isso não convenceu o FBI, eles invadiram, levaram computadores e quase acabaram com a empresa nesse período, pouco antes da publicação do livro.
Tanto que para uma das formas de se reerguer, a empresa usou isso até como propaganda, né? Olha, o livro é tão fidedigno que até o FBI levou a sério e invadiu a nossa empresa, achando que nós estaríamos treinando hackers. Obviamente, depois se tornou evidente que não era o caso e o livro foi publicado. Essa é a capa da primeira edição. Notem novamente as linhas horizontais em perspectiva e a tendência a usar o rosa e o azul. Não me perguntem por quê, eu não sei, mas esse elemento é apresentado em várias das ficções nesse período e, sobretudo, na arte. E quais são as características? Por que esse punk no meio? Quais são as características desse cyberpunk? Mais do que tudo, isso aparece já em outros mangás e animes posteriores, mas sobretudo mangás nesse período, como Ghost in the Shell, ou mais tarde Alita, ou Battle Angel, que é dos anos 90 e início dos 2000. E já havia sido pronunciado de certa maneira essa imagem do investigador ou policial, como é o caso do Deckard, do Philip K. Dick, que a obra é bem anterior a 82, é décadas anterior. E essa imagem também aparece um pouco no Elijah Baley, do Isaac Asimov, que é o protagonista dos romances de robôs do Isaac Asimov, o último deles datado da década de 80, mas os dois anteriores mais de 20 anos antes. E essa imagem de um futuro decadente, no qual a tecnologia não nos levou ao melhor dos mundos, mas talvez mostre um mundo que está morrendo, é uma das imagens pregnantes de um certo pessimismo dos anos 80 projetado num futuro. E em vários sentidos, às vezes prefigurando elementos do futuro que era para eles perspectivamente futuro e que para nós é o que vivemos, né? Uma das imagens que foi resgatada alguns anos atrás era um telão em Pequim mostrando o pôr do sol, porque não era possível numa praça, porque não era possível ver o pôr do sol por conta da inversão térmica da poluição. Havia nuvens, né, por toda a cidade. E isso lembra muitíssimo a cena no primeiro filme de Blade Runner, no qual uh, não é eternamente noite, como parece no filme. Claro, as cenas foram filmadas à noite, mas aquilo que aparece no filme é porque houve lá uma poeira tóxica que não permite mais que se veja a luz do sol. E aí, numa ocasião em que ele vai até a empresa que cria os replicantes, o Deckard consegue, num prédio que é muito alto, ver acima das nuvens. E aí ele vê o horizonte, um crepúsculo alaranjado, que é uma cena muito similar à que foi apresentada nesse telão alguns anos atrás na China. Então, mas isso não quer dizer que houvesse uma prefiguração oracular no filme do Blade Runner, mas sim que talvez de alguma maneira nós tenhamos seguido o vaticínio do pessimismo dos anos 80 em alguns aspectos. Mas há outros elementos curiosos, como no cyberpunk, que é essa ênfase num certo orientalismo, o que é incorporado, porque essa literatura é originariamente norte-americana e é imediatamente incorporada pelos orientais, que a reexportam para os norte-americanos, através do Akira, mas uma série de mangás e animes posteriores, e até a chegada dos mangás japoneses se dá muito nesse período, dos anos 90 nos Estados Unidos. Então, a primeira história em quadrinhos colorizada digitalmente foi o Akira, e isso gerou uma tendência porque mudou o tipo até de papel que se usava para os desenhos, que não eram mais feitos da mesma maneira. Então mudou a qualidade. Todd McFarlane, na Image Comics, revolucionou o mercado a partir dessa inovação técnica do mangá do Akira. Mas isso é um detalhe apenas que nos mostra um pouco dessas influências recíprocas. E aqui a gente está falando daquilo que, à época e aos anos 90, ainda era lembrado como conceito de globalização. Hoje em dia é um conceito que raramente vocês veem mencionado, mas ele ajuda muito a pensar esse contexto
e a própria noção do cyberpunk. Agora, notem aqueles cabos ali na cabeça daquele androide do cyberpunk, GURPS Cyberpunk. A ideia curiosa aqui é, tanto no Neuromancer como no GURPS Cyberpunk, no Blade Runner, de alguma maneira, embora não tão diretamente, a imagem do cabo conectado ou a impossibilidade de se pensar em tecnologias sem cabo, wireless, é que nos mostra que algumas coisas podem ser um pouco futuristas, sim, mas em boa parte não há como prever os avanços técnicos. Então, é isso que é interessante também. Chega a ser engraçado o modo como, até no final das contas, no próprio The Matrix, que eu não apresentei aqui porque já é do fim dos 90, mas sempre tem uma relação com o telefone. Precisa ir atrás de uma cabine telefônica, tem que achar um telefone para conseguir sair da Matrix ou entrar na Matrix. Então, bem, a discussão aqui, esse é o contexto cultural no qual surge o debate teórico proposto pela dona Haraway. E aqui algumas definições preliminares. Eu só vou abordar muito superficialmente alguns dos aspectos do Manifesto Cyborg. É uma obra muito discutida, nauseantemente discutida, eu diria, mas relativamente pouca circulação. Houve uma publicação recente, agora de 2021, na qual se resgatou muito disso. Houve outras publicações tentando dizer, olha, vamos estudar a Donna Haraway para além do Manifesto Cyborg, porque parece que ela só publicou isso na vida. Não, ela é uma bióloga, tem uma carreira interessantíssima, e alguns dos elementos aqui até prefiguram alguns dos interesses dela posteriores, que diz respeito à relação de humanos com animais, pós-humanismo. Esse não é o único manifesto dela, foram pelo menos 3 que ela escreveu expressamente como manifestos, e eu vou ler algumas passagens aqui para refletir com vocês e tentar ajudar a compreender essa categoria. Então, Haraway apresenta, eu não apresentei aqui página a página, pessoal, os primeiros slides dizem respeito às primeiras páginas do manifesto, a primeira seção dele, e o último, a parte final já. Então, são alguns tópicos. Eu não entrei aqui nas definições e discussões mais epistemológicas ou nas críticas em torno do conceito de gênero e da própria teoria feminista da Haraway. Eu acredito que em outras disciplinas vocês discutem isso mais, então vou me furtar a esses comentários. Então vou apenas ressaltar esses aspectos da discussão do conceito de ciborgue e das implicações teóricas dele para aquilo que nos interessa diretamente nessa disciplina de pesquisa em mídias digitais. Então, essa definição preliminar dela, ciborgue é um organismo cibernético, um híbrido de máquina e organismo, uma criatura de realidade social e também uma criatura de ficção. Realidade social significa relações sociais vividas, significa nossa construção política mais importante, significa uma ficção capaz de mudar o mundo. Notem que há um certo elemento aqui que ela resgata em vários momentos, ela fala bastante de ficção científica, cita uma série de autoras, especialmente mulheres que escrevem ficção científica, mesmo uma delas sob pseudônimo masculino. E o interessante é, ela não está propondo o ciborgue como uma utopia. É um pouco diferente disso. Vamos seguir, porque depois nós retomamos esse tópico. A ficção científica contemporânea está cheia de ciborgues, criaturas simultaneamente animal e máquina, habitantes de mundos que são, de forma ambígua, tanto naturais quanto fabricados. Obviamente, aqui ela está também pensando nos Nexus 8 do Blade Runner, porque afinal de contas são ciborgues, embora falem lá em androides. Não vamos entrar no conceito androide aqui, no sentido mais literal do que nos interessa, são ciborgues, porque são criaturas orgânicas artificialmente fabricadas. Nós podemos pensar em uma série de outras categorias aqui, até clones animais, como ciborgues, a despeito do uso humano pensado para os animais nesse sentido, sem entrar nas considerações éticas de uso humano de animais, né?
No fim do século XX, nesse nosso tempo, um tempo mítico, somos todos quimeras, híbridos teóricos e fabricados. De máquina e organismo, somos em suma ciborgues. Podemos pensar aqui nas vacinas, mas a ideia que ela apresenta, quando ela diz um tempo mítico, somos quimeras, a quimera é uma criatura mitológica grega que era composta por partes de diferentes animais. A própria criatura do Dr. Frankenstein, de Mary Shelley, pode ser pensada como uma quimera. É um humano composto de pedaços de outros humanos. Poderia ser como as criaturas da ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells. Vocês poderiam pensar naquelas criaturas que eram misturas genéticas de animais com humanos, ou animais costurados em seres humanos e reanimados, como queiram pensar. Uma série de formas de pensarmos isso. Mas são ciborgues, já que não tem máquina? Sim, pela ação artificial, nesse caso, no conceito apresentado aqui pela Haraway. Outra passagem, um pouco mais adiante, diz respeito ao modo como essa categoria que ela está resgatando, notem, é um uso figurativo que ela faz da categoria, não estritamente pensado como um uso teórico, para ser objetivo descritivo. O ciborgue é uma criatura de um mundo pós-gênero. Ele não tem qualquer compromisso com a bissexualidade, com a simbiose pré-edípica, aqui é referência ao complexo de Édipo psicanalítico. Psicanálise e marxismo são duas teorias com as quais a Haraway discute muito no Manifesto Ciborgue. Com o trabalho não alienado, aqui a apresentação do marxismo. O ciborgue não tem qualquer fascínio por uma totalidade orgânica que pudesse ser obtida por meio da apropriação última de todos os poderes das respectivas partes, as quais se combinariam então em uma unidade maior. Em certo sentido, o ciborgue não é parte de qualquer narrativa que faça apelo a um estado original, de uma narrativa de origem, no sentido ocidental, o que constitui uma ironia final, uma vez que o ciborgue é também o telos apocalíptico dos crescentes processos de dominação ocidental que postulam uma subjetivação abstrata, que prefiguram um eu último, libertado, afinal, de toda dependência, um homem no espaço. As narrativas de origem no sentido ocidental, humanista, dependem do mito da unidade original, da ideia de plenitude, da exultação e do terror, representados pela mãe fálica, da qual todos os humanos devem se separar, uma tarefa atribuída ao desenvolvimento individual e à história. Esses gêmeos e potentes mitos são fortemente inscritos para nós na psicanálise e no marxismo. Percebam que não casualmente, a Haraway faz a crítica aqui aos mitos de origem, tanto da psicanálise quanto do marxismo, o trabalho não alienado, esse trabalho idílico pensado pelo Marx nos manuscritos econômico-filosóficos ou manuscritos de Paris, uma obra ainda de um muitíssimo jovem Marx, ou na noção de uma simbiose pré-edípica ou de um estado de natureza pré-edipiano pré-civilizatório no Freud. A ideia de um recalcamento primário, a morte do pai tribal, lá no Totem Tabu, que seria a marcação simbólica da origem da própria civilização, na qual, numa forma muito similar ao que é pensado para o contratualismo hobbesiano, se abriria a mão da liberdade ou da maior parte da liberdade em troca da segurança. Ao matar esse pai tirânico que ficava com todas as mulheres para si e a todos submetia à sua força, já que era mais forte do que todos os demais, os seus filhos incorporam a culpa pela morte desse pai e constitui-se então a civilização ocidental. Há muito de contratualismo hobbesiano no Freud. Isso aparece em diversos ensaios. Mal-estar na cultura, no Totem Tabu, enfim. Mas o que é interessante aqui para nós é pensarmos que ela está sugerindo que
o modo como o ciborgue apresenta a não distinção entre fronteiras, a ambiguidade entre fronteiras, como a gente vai ver nos próximos slides, faz com que repensemos a própria necessidade de uma origem. Ou se essa origem, esse recalque primário, esse trabalho não alienado, não seriam apenas abstrações desses autores que fazem com que as suas teorias façam sentido. Então, a crítica à psicanálise e ao marxismo, provavelmente duas das mais poderosas metanarrativas do século XX, é algo caracteristicamente pós-moderno, e eu não falo isso aqui como uma classificação, um rótulo para Haraway, mas como uma característica desse momento epistemológico e desse fenômeno cultural que foi o pós-modernismo, e pensarmos para além da psicanálise, do estruturalismo e do marxismo. Ou seja, para além dessas grandes metanarrativas ou dessas grandes metateorias que procuram dar conta do mundo em uma só grande teoria. Né? É mais ou menos nesse sentido que a gente pode pensar essa ruptura com narrativas de origem, que não é algo próprio do Manifesto Ciborgue, obviamente, isso parece uma série de outros autores e autoras nesse período. A primeira ruptura apresentada, segundo a Haraway, ainda no iníciozinho do Manifesto Ciborgue, isso é só um pedacinho, é a ruptura animal-humano. Na cultura científica estadunidense, no final do século XX, a fronteira entre o humano e o animal está completamente rompida. Caíram as últimas fortalezas da defesa do privilégio da singularidade humana, a linguagem, o uso de instrumentos, comportamento social, eventos mentais. Aqui ela se refere aos primeiros trabalhos sobre etologia cognitiva, ou seja, estudos sobre animais, etologia, visando o comportamento cognitivo, a identificação de consciência em animais, a identificação de formas diversas de inteligência do que a humana e a própria identificação do que poderíamos pensar como senciência animal. Terem consciência de que são criaturas existentes dotadas de uma existência finita, o que cada vez mais nós temos evidências. Eu mencionei nossa aula síncrona, uma evidência recente, de setembro de 2020, referente especificamente a corvos, que são considerados talvez uma das poucas aves sencientes e conscientes da sua própria existência. Estão entre as aves mais inteligentes. Né? E isso já foi identificado em outros animais. Bem, é disso que ela está falando. À época já se pensava em golfinhos e alguns primatas superiores, especificamente quanto à linguagem. Alguns experimentos etológicos feitos com alguns chimpanzés que, através de linguagem de sinais, conseguiam se comunicar, ou utilizando computadores um tanto rudimentares, conseguiam fazer composição e se comunicar com os cientistas, que eram ao mesmo tempo seus cuidadores. Né? Nada disso estabelece realmente de forma convincente a separação entre o humano e o animal. A ideia de que é uma separação qualitativa entre humano e animal. Somos animais racionais, por sermos racionais diferenciamos dos demais animais. Não é bem assim. Muitas pessoas nem sequer sentem mais a necessidade da separação. 84 que ela está escrevendo, pessoal. A primeira edição de 85. Muitas correntes da cultura feminista afirmam o prazer da conexão entre o humano e outras criaturas vivas. Os movimentos em favor dos direitos animais não constituem negações irracionais da singularidade humana. Eles são um lúcido reconhecimento das conexões que contribuem para diminuir a distância entre a natureza e a cultura. Isso é um tópico que ela vai retomar posteriormente em outro manifesto bem mais recente, décadas depois, mas que possivelmente por conta da formação como bióloga já apresenta sua marca aqui. E é interessantíssimo para pensarmos isso que ela propõe como uma categoria ampla, abstrata e epistemologicamente disruptiva aqui, que é o ciborgue. Segundo, a ruptura animal-humano, por um lado, por outro lado, máquina. A segunda distinção, sujeita a vazamentos, é aquela entre animal humano, organismo, de um lado, e máquina, de outro. As máquinas pré-cibernéticas, ou seja, pensadas antes do Weiner, pensadas antes desse componente de retroalimentação e automatização,
podiam ser vistas como habitadas por um espírito. Havia sempre o espectro do fantasma na máquina. Isso é uma referência que ela faz ao Ghost in the Machine, que é posteriormente reapropriado numa discussão do Ghost in the Shell, que é um anime que se tornou conhecido, agora foi recentemente feito como filme live action, vale a pena assistir, o filme é bom, o anime também é bom. O mangá é bom pela discussão teórica. É interessantíssimo como o escritor faz dezenas de notas de rodapé extremamente densas do ponto de vista filosófico. E é muito mais interessante a discussão filosófica incorporada nesse mangá do que propriamente a história. Bastante simples até. Mas enfim, a ideia do fantasma na máquina, isso também é resgatado de um jeito meio esquisito naquela adaptação infeliz do Eu, Robô para o cinema, que não tem nada a ver com Asimov, a não ser o título. Mas isso daí já é juízo pessoal meu, assistam, tirem suas próprias conclusões, mas a noção de fantasma na máquina aqui é uma alusão, que eu acho interessante ressaltar, da autora. E, bem, podemos também destacar que o fantasma na máquina é uma expressão inicialmente empregada pelo filósofo Ryle nos anos 50 e depois pelo Arthur Koestler, que provavelmente foi bem mais do que o Ryle, nos anos 60, que é, por sua vez, o autor mencionado pelo autor do mangá Ghost in the Shell. Mas essa discussão não aparece no anime, não aparece no filme, embora indiretamente seja aludida. A ideia é o que fica da consciência humana, ou o que há de humano nessa possibilidade, nesse anime, nesse mangá, de a substituição de todo o corpo humano, fica só o cérebro, por máquina. Então é um corpo, ou melhor, é um cérebro colocado num corpo inorgânico, embora com sensibilidade, né? Tem terminações nervosas que imitam o tato humano. Bem, de toda forma, a discussão aqui é que as máquinas pré-cibernéticas tinham esse componente do fantasma na máquina, tinha lá um espírito imaginado nelas, e esse dualismo máquina-organismo estruturou a disputa entre materialismo e idealismo, a qual foi resolvida por um rebento dialético que foi chamado, dependendo do gosto, de espírito da história. Só que ela está discutindo como foi essa resolução do dualismo cartesiano na filosofia europeia do século XIX. Então, como espírito no Hegel ou como história posteriormente para Rickert e outros autores que influenciaram mais diretamente Max Weber. Mas, basicamente, nessa perspectiva, as máquinas não eram vistas como tendo movimento próprio, como se autoconstruindo, como autônomas. Ou seja, a máquina é inanimada. Você dá corda, ela se move, o autômato precisa de um elemento externo. Ele não move a si próprio. Ou seja, é desprovido de alma, no limite. Elas não eram um homem, o autor para si próprio, mas apenas uma caricatura daquele sonho reprodutivo masculinista. Aqui ela se refere ao sonho reprodutivo masculinista dos homúnculos, uma teoria que perdura desde a antiguidade, eu diria hipocrático-aristotélica, até o século XIX. A ideia de que as mulheres é apenas um receptáculo no qual se desenvolvem homúnculos, que são as pessoas já presentes em espermatozoides ou no sêmen, por isso chamado sêmen, semente, que germina no ventre feminino, que seria fértil. Então, antes dos nossos conhecimentos da reprodução humana em nível celular, e da própria noção de genética, né, da herança genética do espermatozoide, o óvulo, e que, enfim, só se constitui fetos a partir disso, no século XIX, havia esse sonho reprodutivo masculinista da teoria dos homúnculos, que é o que ela menciona aqui. Pensar que elas podiam ser outra coisa era uma paranoia. As máquinas, né? Poderiam ser outra coisa, poderiam ser autônomas. Então, era a síndrome de Frankenstein, segundo a imagem do Asimov, para descrever o medo
irracional que humanos tinham dos robôs, motivo pelo qual teriam criado aquelas 3 leis da robótica da Asimov, que em outro momento a gente pode discutir. Não vou me estender demais nisso agora. Agora já não estamos assim tão seguros. As máquinas do final do século XX tornaram completamente ambígua a diferença entre o natural e o artificial, entre a mente e o corpo, entre aquilo que se autocria e aquilo que é externamente criado, podendo-se dizer o mesmo de muitas outras distinções que se costumavam aplicar aos organismos e às máquinas. Nossas máquinas são perturbadoramente vivas e nós mesmos assustadoramente inertes. Isso, pessoal, é extremamente interessante de se ver com algumas das discussões de humanos com inteligências artificiais atualmente existentes. Perguntas filosóficas direcionadas a inteligências artificiais. Seja a Siri do iOS, seja a Alexa da Amazon ou outras que vocês possam eventualmente. Réplica, um software que é uma IA também. Bem, é no mínimo interessante. Pensar como isso para 84 já existia na imaginação aqui, filosófica, poderíamos dizer, da Donna Haraway, e como se apresenta para nós contemporaneamente. Por isso que esse texto é interessante. É um texto bom para pensar. E essa terceira ruptura, nós podemos aqui dizer que é entre o físico e o não físico. Essa terceira distinção, segundo ela, é um subconjunto da segunda. Os livros populares de física, que se centralizam nas consequências da teoria quântica e do princípio da indeterminação, são uma espécie de equivalente científico popular da literatura cor-de-rosa dos romances baratos, servindo como marcadores uma mudança radical da heterossexualidade branca americana. Eles erram na interpretação, mas acertam no problema. Os dispositivos microeletrônicos são, tipicamente, as máquinas modernas. Estão em toda parte, é isso que ela chama de ubiquidade, estar em toda parte, e são invisíveis. A maquinaria moderna é um Deus irreverente e ascendente, arremedando a ubiquidade e a espiritualidade do Pai. É precisamente a ubiquidade e a invisibilidade de ciborgues que tornam essas minúsculas e leves máquinas tão mortais. Eles são, tanto política quanto materialmente, difíceis de ver. Eles têm a ver com a consciência ou com a sua simulação. Essa ideia é especialmente interessante, pessoal, porque quando ela fala que a fronteira entre o físico e o não físico, na década de 90, o que isso vai aparecer, o modo como isso vai aparecer, é a discussão entre, mas isso é real ou é virtual? E essa distinção entre real e virtual é curiosa, porque se é um modelo digitalizado da realidade, ou se é um simulacro, isso quer dizer que é falso? Isso é verdadeiro nas suas consequências. É sociologicamente ou socialmente, antropologicamente falso? Esse é o tipo de discussão que ela nos ajuda a pensar. E essa terceira ruptura, que é entre o real físico e um real não físico, ou simplesmente físico e não físico, material e imaterial, que fica até um pouco difícil de conceber aqui nos exemplos que ela dá. Os outros exemplos não ajudam muito mais, por isso que eu peguei só esse trecho. E aqui ela já está falando da moda quântica, dos anos 80, que piora nos anos 90. Que tudo é quântico. Hoje em dia vocês ainda veem nos últimos arrobos disso. Enfim, não vou entrar nos pormenores, porque geralmente eu discuto isso lá da epistemologia. Mas é disso aqui que ela está falando, e isso nos ajuda a pensar. Uma terceira ruptura apresentada pelo ciborgue entre o físico e o não físico nos ajuda depois a pensar entre o material e o digital. E aqui material e digital, ambos se opõem e se relacionam com o real. É a partir dela que nós podemos pensar essa distinção. Por fim, uma imagem última do ciborgue, isso saltando lá para o fim do artigo, para a gente não passar muito de uma hora aqui nessa exposição, que é o que eu tinha combinado com vocês. Eu vou ler esse pedacinho para a gente discutir, aqui com vocês um pouco o que ela nos ajuda a pensar a partir disso, dessas reflexões finais.
Então, por fim, a imagem do ciborgue pode ajudar a expressar dois argumentos cruciais deste ensaio. Em primeiro lugar, a produção de uma teoria universal totalizante é um grande equívoco, que deixa de aprender, provavelmente sempre, mas certamente agora, a maior parte da realidade. Notem, o que ela está sugerindo aqui é algo parecido com o que Lyotard tinha sugerido lá no opúsculo dele sobre pós-modernismo. Embora eu acho que ela faz isso de modo muito mais consistente do ponto de vista teórico na proposta aqui. As teorias totalizantes, as teorias universais, essas grandes metanarrativas, como vai chamar o Lyotard, falham. São equívocas. Por quê? Porque a realidade é complexa demais para uma teoria só dar conta. Simplesmente por isso. Ela é muito polissêmica, ela é muito polimorfa. Quando você diz a realidade, já temos um problema. Então, como ela discutiu ao longo do restante do manifesto configurações identitárias específicas, especialmente compondo a partir de marcadores étnicos, marcadores de gênero, marcadores de classe, e poderíamos elencar outros pensando contemporaneamente, como etário, como regional. É difícil falar em uma identidade de mulher, uma identidade de brasileiro ou de brasileira, uma identidade de negro, de negra, uma identidade proletária ou burguesa. É disso que nós estamos falando. Em segundo lugar, assumir a responsabilidade pelas relações sociais da ciência e da tecnologia significa recusar uma metafísica anti-ciência, uma demonologia da tecnologia, e assim abraçar a habilidosa tarefa de reconstruir as fronteiras da vida cotidiana em conexão parcial com os outros, em comunicação com todas as nossas partes. Não se trata da ideia de que a ciência e a tecnologia são possíveis meios de grande satisfação humana, bem como a matriz de complexas dominações. A imagem do ciborgue pode sugerir uma forma de saída do labirinto dos dualismos, por meio dos quais temos explicado nossos corpos e nossos instrumentos para nós mesmos. Do que ela fala aqui? É do problema da tecnofobia ou tecnofilia. A ciência como a solução que vai nos levar ao melhor dos mundos. O sonho da Belle Époque, desde o final do XIX, desde as ficções do H.G. Wells, do Verne. E, por outro lado, é o que vai nos levar ao fim dos tempos, ao apocalipse, ao fim das coisas, um pouco dentro daquela metáfora do cyberpunk, desses mundos distópicos. A ideia dela é que o ciborgue nos faz sair disso. Não é uma coisa ou outra coisa, talvez seja as duas coisas de uma outra forma. Trata-se do sonho não de uma linguagem comum, homogênea, mas de uma poderosa e herética heteroglossia, falar diferente. Trata-se da imaginação de uma feminista falando em línguas, glossolalia, para incutir medo nos circuitos dos super salvadores à direita. Pensem que ela fala em super salvadores à direita nos anos 80, 84. Pensem nisso. Super salvadores, esses messias da direita. Significando tanto construir quanto destruir máquinas, identidades, categorias, relações, narrativas espaciais. Embora estejam envolvidas ambas numa dança em espiral, prefiro ser uma ciborgue a uma deusa. Obviamente aqui ela brinca um pouco com essa tendência a um reencantamento que já à época animava algumas vertentes do movimento feminista e propõe isso de uma outra forma. Então, pessoal, fica aqui o convite à leitura da íntegra do Manifesto Ciborgue e ao restante da discussão da nossa disciplina. Obrigado por estarem comigo aqui por essa horinha e até breve.